Levítico capítulo 26. Mandamentos, promessas e ameaças. Não fareis para vós ídolos, nem imagem de escultura, nem levantareis para vós estátua, nem colocareis alguma imagem de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos, e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará o seu incremento, e as árvores do campo darão o seu fruto. E a vossa debulha alcançará até a vindima, e a vindima alcançará até o tempo da colheita, e comereis o vosso pão até vos fartar, e habitareis na vossa terra com segurança. E eu darei paz na terra, e deitareis, e não haverá quem vos amedronte. E farei desaparecer da terra os animais ferozes, e nem a espada passará por vossa terra. E perseguireis os vossos inimigos, e eles cairão diante de vós a espada. E 5 de vós perseguirão a 100, e 100 de vós colocarão 10.000 em fuga. E os vossos inimigos cairão diante de vós a espada. Porque eu terei respeito para convosco, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e estabelecerei o meu pacto convosco. E comereis a provisão envelhecida, e tirareis para fora o velho, por causa do novo. E eu estabelecerei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos abominará. E eu andarei no meio de vós, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os canzis do vosso jugo, e vos fiz andar erguidos. Mas se não me ouvirdes, e não fizerdes todos estes mandamentos, e se desprezardes os meus estatutos, e se a vossa alma abominar os meus juízos, de modo a não cumprirdes todos os meus mandamentos, quebrando o meu pacto, então eu também vos farei isto: porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que consomem os olhos e causam angústia no coração. E semeareis a vossa semente em vão, porque os vossos inimigos a comerão. E eu colocarei a minha face contra vós, e sereis mortos diante de vossos inimigos, e os que vos odeiam reinarão sobre vós, e fugireis sem que ninguém vos persiga. E se ainda com tudo isso não me ouvirdes, então eu vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. E eu quebrarei o orgulho do vosso poder, e farei o vosso céu como ferro, e a vossa terra como bronze. E a vossa força se gastará em vão, pois a vossa terra não dará o seu incremento, e nem as árvores da terra darão seus frutos. E se andardes em oposição a mim, e não me quiserdes ouvir, eu trarei 7 vezes mais pragas para vós, conforme os vossos pecados. Eu também enviarei animais selvagens entre vós, os quais vos roubarão de vossos filhos, e destruirão o vosso gado, e vos reduzirão em número, e os vossos altos caminhos serão desolados. Se ainda não fordes reformados por mim através destas coisas, mas ainda andardes em oposição a mim, então eu também andarei em oposição a vós, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. E eu trarei a espada sobre vós, que executará a vingança do meu pacto. E quando vos ajuntardes nas vossas cidades, eu enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. E quando eu vos quebrar a vara do seu pão, 10 mulheres assarão o vosso pão em um forno, e lhe entregarão novamente o vosso pão por peso, e comereis, e não ficareis satisfeitos. E se com tudo isto não me ouvirdes, mas ainda andardes em oposição a mim, então eu também andarei contrariamente convosco em fúria, e eu mesmo, vos castigarei 7 vezes por causa dos vossos pecados. E comereis a carne de vossos filhos, e a carne de vossas filhas comereis. E eu destruirei os vossos lugares altos, e cortarei as vossas imagens,
e lançarei as vossas carcaças sobre as carcaças dos vossos ídolos, e a minha alma vos abominará. E porei as vossas cidades em ruínas, e trarei os vossos santuários à desolação, e não cheirarei os vossos cheiros suaves. E eu trarei a terra à desolação, e os vossos inimigos que nela morarem se espantarão disso. E eu vos espalharei entre os pagãos, e desembainharei a espada através de vós, e a vossa terra ficará desolada, e as vossas cidades serão arruinadas. Então a terra desfrutará dos seus Shabbats, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e desfrutará dos seus Shabbats. Enquanto ficar desolada, descansará, porque não descansou nos vossos Shabbats, quando habitáveis nela. E sobre os que de vós ficarem vivos, eu enviarei um pavor tão grande ao seu coração, nas terras dos seus inimigos, que o som de uma folha que se mover os perseguirá, e eles fugirão como quem foge da espada, e cairão, sem que ninguém os persiga. E eles cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem que ninguém os persiga, e não tereis poder algum diante dos vossos inimigos. E perecereis entre os pagãos, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. E aqueles que entre vós ficarem se definharão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e também na iniquidade de seus pais eles se definharão. Se eles confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões, com que eles transgrediram contra mim, e também que andaram em oposição a mim, e que eu também tenho andado em oposição a eles, e os trouxe para a terra dos seus inimigos, se então os seus corações incircuncisos se humilharem, e eles aceitarem a punição da sua iniquidade, então eu lembrarei do meu pacto com Jacó, e também do meu pacto com Isaque, e também do meu pacto com Abraão me lembrarei, e me lembrarei da terra. A terra também será deixada por eles, e folgará nos seus Shabbats, enquanto estiver desolada sem eles, e eles aceitarão a punição da sua iniquidade, mesmo porque eles desprezaram os meus juízos, e porque a sua alma abominou os meus estatutos. E, apesar de tudo isto, quando eles estiverem na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem os abominarei, para destruí-los completamente e quebrar o meu pacto com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Mas, por causa deles, me lembrarei do pacto de seus antepassados, que eu trouxe da terra do Egito perante os olhos dos pagãos, para ser o seu Deus. Eu sou o Senhor. Estes são os estatutos e os juízos e as leis que o Senhor fez entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai, pela mão de Moisés. Levítico, capítulo 27. Votos particulares e a avaliação deles. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando um homem fizer um voto especial, as pessoas serão ao Senhor por tua avaliação, e a tua avaliação será de um homem, da idade de 20 anos até os 60 anos. Será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. E se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. E se for da idade de 5 anos até 20 anos, a tua avaliação do homem será de 20 ciclos, e a da mulher de 10 ciclos. E se for da idade de 1 mês até 5 anos, então a tua avaliação do homem será de 5 ciclos de prata, e a tua avaliação da mulher será de 3 ciclos de prata. E se for da idade de 60 anos e acima, se for homem, a tua avaliação será de 15 ciclos e a da mulher de 10 ciclos. Mas se ele for mais pobre do que a tua avaliação, então ele se apresentará diante do sacerdote, para que o sacerdote o avalie. Conforme a habilidade que prometeu o sacerdote, o avaliará. E se for um animal, do qual o homem traz uma oferta ao Senhor,
tudo que algum homem der ao Senhor será santo. Ele não o alterará, nem a trocará bom por mal, ou mal por bom. Mas se ele trocar animal por animal, tanto o que for trocado como aquele por que se trocou serão santos. E se for algum animal impuro, dos que eles não oferecem em sacrifício ao Senhor, então ele apresentará o animal diante do sacerdote. E o sacerdote o avaliará, seja bom ou seja mau, conforme a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se em alguma maneira o resgatar, então ele acrescentará a quinta parte, além da tua avaliação. E quando um homem santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, então o sacerdote a avaliará, seja boa, seja má. Como o sacerdote a avaliar, assim será. E se o que santificou resgatar a sua casa, então ele acrescentará a quinta parte do dinheiro da tua avaliação e será dele. E se um homem santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua semente. Um homer de semente de cevada será avaliado por 50 siclos de prata. Se ele santificar o seu campo desde o ano do jubileu, conforme a tua avaliação ficará. Mas se ele santificar o seu campo depois do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme os anos restantes até o ano do jubileu, e isto se abaterá da tua estimativa. E se aquele que santificou o campo de alguma maneira o resgatar, então ele acrescentará a quinta parte do dinheiro da tua estimativa. Ele será assegurado. E se ele não resgatar o campo, ou se ele vender o campo a outro homem, não será mais resgatado. Mas o campo, quando sair no ano do jubileu, será tanto ao Senhor como um campo consagrado. A possessão dele será do sacerdote. E se um homem santificar ao Senhor um campo que ele comprou, o qual não é dos campos da sua possessão, então o sacerdote contará o valor da tua avaliação até o ano do jubileu, e ele dará a tua avaliação naquele dia, como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo retornará àquele de quem foi comprado, aquele a quem a terra pertencia. E toda a tua avaliação será conforme o ciclo do santuário, de 20 geras será o ciclo. Somente o primogênito dos animais, por já ser do Senhor, nenhum homem o santificará, seja boi ou ovelha, ele é do Senhor. E se for um animal impuro, então ele o resgatará, de acordo com a tua avaliação, e acrescentará a quinta parte, ou, se não for resgatado, então deverá ser vendido de acordo com a tua avaliação. Todavia, nenhuma coisa consagrada que um homem consagrar ao Senhor de tudo o que ele tem, tanto do homem como de animal, ou do campo de sua possessão, se venderá ou se resgatará, toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Nenhuma coisa consagrada que for consagrada do homem será resgatada, mas certamente será colocada à morte. E todos os dízimos da terra, quer da semente da terra ou do fruto da árvore, são do Senhor, santas são ao Senhor. E se um homem quiser resgatar de seus dízimos, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. E acerca dos dízimos do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo da vara, a 10ª parte será santa ao Senhor. Ele não procurará entre o bom e o mal, nem o trocará. E se ele o trocar, então tanto ele como o trocado serão santos, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, aos filhos de Israel, no Monte Sinai. Números capítulo 1. Deus manda Moisés numerar as tribos. E o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, no tabernáculo da congregação, no 1º dia do 2º mês, no 2º ano depois que eles saíram da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, todos os homens, cabeça por cabeça.
com 20 anos de idade ou mais, todos os que estiverem capacitados para sair à guerra em Israel. Tu e Arão os contareis segundo seus exércitos. E convosco estará um homem de cada tribo, o cabeça da casa de seus pais. E esses são os nomes dos homens que estarão convosco. Da tribo de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. De Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Issacar, Natanael, filho de Zuar. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. De Dan, Aiezer, filho de Amizadai. De Azer, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel. De Naftali, Aira, filho de Enã. Esses foram os eleitos da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças de milhares em Israel. E Moisés e Arão tomaram esses homens, designados por seus nomes, e reuniram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês, e declararam a sua descendência segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, cabeça por cabeça. Como o Senhor ordenou a Moisés, ele os contou no deserto do Sinai. E os filhos de Ruben, o filho mais velho de Israel por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, cabeça por cabeça, todos os homens com 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Ruben eram 46.500. Dos filhos de Simeão, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, cabeça por cabeça, todos os homens com 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Simeão eram 59.300. Dos filhos de Gade, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, e a partir de 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Gade eram 45.650. Dos filhos de Judá, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Judá eram 74.600. Dos filhos de Issacar, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Issacar eram 54.400. Dos filhos de Zebulon, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Zebulon eram 57.400. Dos filhos de José, especificamente dos filhos de Efraim, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Efraim eram 40.500. Dos filhos de Manassés, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Manassés eram 32.200. Dos filhos de Benjamim, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Benjamim
eram 35.400. Dos filhos de Dan, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra, os que foram contados da tribo de Dan eram 62.700. Dos filhos de Azer, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra, os que foram contados da tribo de Azer eram 41.500. Dos filhos de Naftali, ao longo de suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra, os que foram contados da tribo de Naftali, eram 53.400. Esses são os que foram contados por Moisés e Arão e os príncipes de Israel, sendo 12 homens, cada um deles pela casa de seus pais. Assim foram contados todos os filhos de Israel, de acordo com a casa de seus pais, com 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra em Israel. Todos os que foram contados eram 603.550. Todavia, os levitas, de acordo com a casa de seus pais, não foram contados entre eles, porque o Senhor havia falado a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem incluirás a soma deles entre os filhos de Israel, mas porás os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre todas as coisas que pertencem a ele. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e o administrarão, e acamparão ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desmontarão, e quando o tabernáculo for fixado, os levitas o montarão, e o estranho que se aproximar dele morrerá. E os filhos de Israel armaram as suas tendas, cada homem junto ao próprio acampamento, e cada homem junto à sua própria bandeira, segundo seus exércitos. Porém os levitas acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel. E os levitas ficarão encarregados do tabernáculo do testemunho. E assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. Números capítulo 2. A ordem das tribos no acampamento. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: cada filho de Israel armará a sua tenda junto à sua própria bandeira, com as insígnias da casa de seus pais. Ao redor do tabernáculo da congregação armarão suas tendas. E do lado do oriente, o lado do sol nascente, armarão suas tendas os da bandeira de Judá, segundo seus exércitos, e Naasson, filho de Aminadab, será o capitão dos filhos de Judá. E o seu exército e os que foram contados deles eram 74.600. E a tribo de Issacar acampará próximo a ele, e Natanael, o filho de Zuar, será o capitão dos filhos de Issacar. E o seu exército e os que foram contados deles eram 54.400. Depois a tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elon, será o capitão dos filhos de Zebulon. E o seu exército e os que foram contados deles eram 57.400. Todos os que foram contados no acampamento de Judá eram 186.400, segundo seus exércitos, e esses marcharão primeiro. No lado sul estará a bandeira de Ruben, segundo os seus exércitos, e o capitão dos filhos de Ruben será Elisur, o filho de Sedeur. E o seu exército e os que foram contados deles eram 46.500. E ao seu lado acampará a tribo de Simeão, e o capitão dos filhos de Simeão será Selumiel, filho de Zurizadai. E o seu exército e os que foram contados deles eram 59.300. Depois a tribo de Gade, e o capitão dos filhos de Gade será Eliasaf, filho de Deuel.
e o seu exército, e os que foram contados deles eram 45.650. Todos os que foram contados no acampamento de Ruben eram 151.450, segundo os seus exércitos, e esses marcharão na segunda fila. A seguir, partirá o tabernáculo da congregação com o acampamento dos levitas no meio do acampamento. Da mesma maneira como acamparam, também marcharão, cada homem em seu lugar, segundo suas bandeiras. No lado do ocidente estará a bandeira do exército de Efraim, segundo os seus exércitos, e o capitão dos filhos de Efraim será Elisama, filho de Amiúde. E o seu exército e os que foram contados deles eram 40.500. E ao seu lado estará a tribo de Manassés, e o capitão dos filhos de Manassés será Gamaliel, o filho de Pedazur. E o seu exército e os que foram contados deles eram 32.200. A seguir virá a tribo de Benjamim, e o capitão dos filhos de Benjamim será Abidã, filho de Gideone. E o seu exército e os que foram contados deles eram 35.400. Todos os que foram contados no acampamento de Efraim eram 108.100, segundo os seus exércitos, e marcharão na terceira fila. A bandeira do exército de Dan estará no lado norte, ao lado de seus exércitos. E o capitão dos filhos de Dan será Aiezer, filho de Amizadai. E o seu exército e os que foram contados deles eram 62.700. E a seu lado acampará a tribo de Aser, e o capitão dos filhos de Aser será Pagiel, filho de Ocrã. E o seu exército e os que foram contados deles eram 41.500. A seguir virá a tribo de Naftali, e o capitão dos filhos de Naftali será Aira, filho de Enã. E o seu exército e os que foram contados deles eram 53.400. Todos os que foram contados no acampamento de Dan foram 157.600. E esses marcharão na última fila com as suas bandeiras. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos acampamentos, segundo os seus exércitos, eram 603.550. Porém, os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel assim fizeram, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim acamparam ao lado de suas bandeiras, e assim marcharam, cada um segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais.